Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, onde uma família está em guerra contra o mundo e contra si mesma. O ano é 1923. Montana ainda era terra de promessas e de fantasmas. Enquanto o país cambaleia entre a lei seca e as sombras da Grande Depressão, em uma cidade esquecida no interior do estado, uma família luta com tudo o que tem para proteger o que é seu. Suas terras. Seu nome. Seu legado. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são arrastados para um jogo de poder, desejo e vingança, onde o amor é só mais uma forma de perder. Essa não é uma história de mocinhos. É uma história de sobrevivência. E todo mundo paga um preço. Mais cedo ou mais tarde. Tudo começa agora. Aperte o play. E lembre-se, em Ash Hollow, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo 1 – Ventos do Destino. A neve chegava como um segredo sussurrado à terra, fina e constante, dançando entre as colinas apagadas de Ash Hollow com a leveza trágica de uma lembrança que se recusa a desaparecer. O vento descia da serra como um animal ferido, arfante, cortante, carregando consigo o hálito gelado de um mundo que parecia ter esquecido de existir para além de seus próprios muros. Em 1923, Ash Hollow era menos uma cidade e mais uma ferida que cicatrizava por fora enquanto supurava por dentro. A lei seca, os sussurros da crise que ainda não tinha nome, os cultos que rezavam para deuses que não tinham rosto, tudo isso formava um tecido invisível entre as casas, como musgo crescendo entre as pedras de um cemitério antigo. Era um lugar que fingia serenidade, mas cujos ossos rangiam sob o peso de algo prestes a ruir. O apito do trem rasgou a névoa da manhã como um grito engasgado, e o vapor branco que explodiu dos trilhos pareceu tentar empurrar o mundo de volta ao silêncio. Das entranhas metálicas do vagão, rostos surgiram. Homens com mãos calejadas, senhoras envoltas em lã, olhos baixos, e alguns poucos forasteiros que olhavam em volta como se esperassem que o chão os rejeitasse. Entre eles, uma figura ereta, quieta e deslocada, como se o próprio tempo tivesse parado por um segundo apenas para observá-la. Clara Winterbourne. Ela trazia os cabelos castanhos dourados recolhidos por uma fita simples, mas nem o frio do dia ou a banalidade da estação conseguiam roubar o brilho quase líquido que escorria de seus olhos, um azul transparente, frágil como vidro, mas fundo como um poço nunca tocado por luz. Ela segurava contra o peito uma maleta de couro marcada pelo uso e um envelope amassado, sujo de dedos nervosos. Não havia nome naquele papel além do da cidade, e uma única anotação escrita em tinta quase apagada. Pensão Fletcher. Ash Hollow a observava como se observa um intruso. As casas de tijolos corroídos pelo tempo ladeavam ruas onde o futuro e o passado se empurravam sem se reconhecer. Postes de eletricidade competiam com lampiões de ferro. Automóveis passavam com faróis tímidos, enquanto carroças ainda carregavam feno e silêncio. Era como se a cidade não tivesse decidido se queria crescer ou morrer. E Clara, naquela calçada branca de geada, parecia sentir nos ossos que Ash Hollow poderia muito bem decidir as duas coisas ao mesmo tempo. O sino da igreja tocou ao longe, seus ecos se misturando ao ruído compassado de seus passos sobre a neve. Havia algo de litúrgico naquele som, não um chamado à fé, mas uma lembrança de que a fé, ali, era um negócio delicado. Clara seguiu o som até uma porta de madeira escura, cujas janelas embaçadas deixavam entrever o brilho suave de lamparinas estantes. O letreiro, levemente torto, anunciava em letras góticas e pretensiosas, Artfields Literary Emporium. Aquilo, pensou ela, seria um bom lugar para começar, ou terminar, se fosse o caso. A campainha tilintou quando ela empurrou a porta, e o mundo lá fora pareceu imediatamente se dissolver em silêncio. O cheiro, uma mistura acolhedora de madeira polida, com notas doces de velas derretidas, um leve toque de incenso exótico e um fundo sutil de tinta e papéis envelhecidos, a envolveu como um cobertor esquecido. As prateleiras subiam como paredes vivas, repletas de livros que pareciam observá-la tanto quanto as pessoas na rua. Um livro sobre o balcão virou a página sozinho, movido pela corrente de ar que entrou com ela. Era como se a própria livraria respirasse. E então ela a viu. Isobel Artfield. De costas, empilhava volumes com precisão e graça. O cabelo negro, longo, escorria em ondas perfeitas, e mesmo antes de virar o rosto, Clara sentiu algo, uma eletricidade, talvez, ou o reconhecimento súbito de uma presença que mudaria o rumo de coisas ainda desconhecidas. Quando Isobel finalmente se virou, seus olhos âmbar faiscaram com uma curiosidade que não era exatamente acolhedora, mas tampouco era hostil. Era como se avaliasse, medisse e pesasse Clara, não com desdém, mas com o tipo de interesse que se reserva a peças raras encontradas por acaso.
Posso ajudar? A voz de Isobel tinha textura de veludo gasto, macia, mas firme. Clara hesitou, quase imperceptivelmente. Eu não quero incomodar. Só estava olhando. Isobel inclinou a cabeça, um sorriso curto desenhando-se em seus lábios como uma rachadura deliberada. Ninguém entra aqui só para olhar. Quem vem até esse canto do mundo, e entra por essa porta, carrega algo que precisa ser dito ou esquecido. Ela gesticulou com o livro na mão. Romance? História? Ou você é daquelas que lê poesia como quem mastiga vidro? Clara sorriu, surpresa consigo mesma, com a espontaneidade que escapou antes que pudesse reprimi-la. Tudo. Respondeu. Eu leio de tudo. Livros são como trégua. Entre o que a gente é e o que a gente não consegue explicar. E também uma espécie de fuga. Isobel assentiu devagar, os olhos fixos nela. Então veio ao lugar certo. Mas me diga, está fugindo de quê? O silêncio que se seguiu era quase confortável. Clara não respondeu de imediato. Seus dedos roçaram a alça da maleta. A respiração se aquietou. Talvez, de um começo que não começou. Ou de todos os que nunca deram certo. Isobel não insistiu. Em vez disso, estendeu um volume de capa gasta, a lombada arqueada como uma coluna envelhecida. Se você gosta de fugir, este aqui é uma boa recomendação. É sobre um homem que muda de nome, de país, de rosto, de tudo, só para perceber que nada disso adianta quando o passado dorme com você. Clara segurou o livro com cuidado, como se ele pudesse se despedaçar. Por um instante, o mundo pareceu caber entre aquelas páginas. Você tem um jeito estranho de tornar as coisas menos duras. Vem com a loja. Respondeu Isobel, com um riso que não tinha pressa. As pessoas entram aqui querendo esquecer, e saem lembrando o que não sabiam que sentiam. Um relógio antigo bateu as horas com timidez. Isobel olhou para ele, e sua expressão se transformou. O sorriso desvaneceu, substituído por algo mais severo. Preciso fechar. Tenho um compromisso. Clara hesitou, antes de perguntar, como quem pisa num terreno minado. Algo importante. Isobel riu, um som inesperadamente alto, real, que encheu o ar como uma lareira acesa. Importante? Talvez. Estou indo ao funeral dos Blacktor. O nome flutuou entre as duas como poeira em luz filtrada. Blacktor? Eles são Montana. São tudo que sobra entre a terra e a ruína. O primogênito dos Blacktor morreu. E quando o filho de um deus morre numa cidade como essa, você vai ao velório, mesmo que tenha promessas melhores para cumprir. A porta da livraria se abriu outra vez, empurrada por um vento insistente que tentava se infiltrar nos cantos quentes como um intruso indesejado. O ar carregava o cheiro da neve que ainda não havia tocado o chão, fresco, cruel, inevitável. Isobel puxou para si um casaco turquesa que parecia ter sido escolhido não pelo calor, mas pelo contraste. Os botões estalaram como ossos velhos sendo encaixados, e por um momento, o silêncio entre as duas se preencheu com o som leve do tecido encontrando a pele. Você é nova aqui, não é? Disse Isobel, ajeitando o colarinho e lançando a pergunta como quem já sabia a resposta, mas queria ouvir como ela soava na voz da outra. Seu sorriso não era exatamente doce. Era afiado nas bordas, mas gentil no centro, como um alívio cuidadosamente ensaiado. Claro que é. Nunca te vi por aqui. E eu costumo notar as coisas. Clara assentiu, devagar, como quem ainda testava a própria presença naquele lugar. Havia algo em seus ombros, no modo como eles não sabiam se deviam relaxar ou resistir, que traía a sua tentativa de parecer inteira. Quando finalmente falou, sua voz não tinha maquiagem. Era nua, quase frágil, mas estranhamente firme, como madeira antiga que, apesar das rachaduras, ainda sustenta o peso do telhado. Cheguei esta manhã. Não conheço ninguém. Nem sei se vou ficar. Só precisava de um lugar onde respirar doesse menos. As palavras não caíram como confissões. Pairaram entre elas, leves como vapor de respiração no ar frio, e por isso mesmo, tão reais. Isobel ficou imóvel por um instante, como se escutasse mais do que foi dito. Seu olhar vacilou por um breve segundo, mas logo voltou a se firmar, denso e silencioso como uma decisão sendo tomada longe dos olhos do mundo. Bom, murmurou, os braços agora cruzados com naturalidade, como quem se protege e oferece ao mesmo tempo. Se está procurando um recomeço e sabe a diferença entre Poe e Whitman sem tropeçar nas vírgulas, talvez a gente possa se ajudar. Eu preciso de alguém aqui. Não é uma vida de luxo, livros não alimentam cofres, só almas, mas o suficiente para manter comida na mesa e as contas sob controle. E, de quebra, você ainda se perde entre páginas melhores que qualquer rua dessa cidade.
Clara piscou, devagar. A surpresa ficou presa em seus olhos como névoa sobre o espelho. Havia ali um momento de suspensão, como se o chão pudesse sumir ou solidificar sob seus pés a qualquer instante. Você, está falando sério? A voz dela saiu como um sussurro que tentava não esperar demais. Quer dizer, claro que eu adoraria. Mas você nem me conhece. O sorriso que Isobel ofereceu em resposta não era daqueles que encantam de imediato. Era um sorriso gasto, testado pelo tempo e pelas decepções, mas que ainda carregava a verdade. Era o tipo de sorriso que não se oferecia facilmente, e talvez por isso fosse tão difícil desviar os olhos dele. Eu conheço esse olhar. A frase veio baixa, como quem confessa a si mesma. Já a vi no espelho, em dias em que nem eu queria me reconhecer. E mais do que isso, você parece honesta. E aqui, isso vale mais do que qualquer carta assinada com tinta dourada. Clara sentiu o peito se aquecer. Não com o alívio fácil das boas notícias, mas com aquele tipo de calor que nasce quando alguém nos enxerga antes mesmo que saibamos que estamos procurando por isso. Foi um reconhecimento silencioso, íntimo, como se algo dentro dela dissesse: é aqui. Fica. Tenta mais uma vez. Obrigada, senhora. Disse, com a voz embargada pela surpresa. De verdade. Eu prometo que vou dar o meu melhor. Senhora? Repetiu Isobel, interrompendo o momento com uma risada leve, que parecia soltar a tensão no ar. Por favor, nem brinca. A gente deve ter a mesma idade. O riso delas ecoou brevemente entre as prateleiras, como se os livros tivessem escutado e aprovado. Depois, veio o silêncio, mas não o mesmo de antes. Agora era um silêncio cúmplice, feito de tudo o que não precisou ser dito. Isobel ajeitou os últimos botões, caminhando até a porta com um movimento decidido, como quem fecha um capítulo antes de começar o próximo. Nos vemos amanhã. Se ainda estiver aqui. Seus olhos pararam por um segundo nos olhos azuis de Clara, mais suaves agora. E leia o livro. Ele vai fazer sentido, talvez mais do que você gostaria. Clara não respondeu de imediato. Apenas segurou o livro contra o peito como quem protege algo que ainda não entende, mas sente que importa. Do lado de fora, Ash Hollow se dissolvia num branco espesso, indistinto, feito de vento e neve e memórias não vividas. E pela primeira vez desde que seus pés tocaram aquela terra congelada, Clara sentiu que havia mais do que exílio naquela cidade. Havia espaço. Havia começos. E talvez, só talvez, houvesse lugar para ela também. A neve sussurrava sobre a rua principal de Ash Hollow com a delicadeza cruel de uma mulher que já viu demais. O vento deslizava entre os prédios como um animal ferido, arrastando folhas secas, pequenos fragmentos de conversa e os restos de uma cidade que aprendia a sobreviver mais do que a viver. Lá no alto das colinas, onde o vento soprava mais forte e a vista se estendia como um império guardado por deuses antigos, o rancho Blacktor estendia-se em silêncio. Uma paisagem vasta, quase mítica. E, no coração dela, a capela. Não era uma construção feita para acolher a fé. Era um monumento à permanência. Erguida com pedra calcária clara e adornada por vitrais que não mostravam santos, mas cavalos, montanhas e rios, aquela capela era um altar à terra. E, como tudo que os Blacktor tocavam, não implorava reverência, exigia. Dentro dela, o velório de James Blacktor, o primogênito, herdeiro e esperança, não era uma despedida. Era uma declaração. Cada detalhe foi calculado como uma nota numa partitura de guerra. Tochas acesas lançavam sombras dramáticas pelas paredes de pedra. Homens e mulheres da elite local atravessavam o gramado aparado como um campo cerimonial, vestidos em luto escuro, mas com joias que cintilavam como lâminas. Cada passo era contido, cada palavra sussurrada como se o ar fosse demasiado pesado para a verdade. No centro da capela, cercado por flores brancas que perfumavam o ambiente com um excesso quase ofensivo de doçura, o caixão de James repousava sob uma luz suave. O corpo, intocado pela morte, ou mascarado por ela, parecia dormir. Mas havia algo mais ali, algo que não se via. O silêncio era espesso, como se o ar tivesse memória. Jacob Blacktor estava de pé ao lado do caixão, imperturbável. Seu terno negro, cortado com precisão militar, absorvia a luz e devolvia apenas sombra. O rosto marcado pelos anos, pela guerra e pela terra, estava fechado como uma porta trancada por dentro. Nada nele denunciava dor. Nenhuma lágrima. Nenhuma curva de lábio. Ele era a rocha contra a qual a tempestade quebrava. Esther, sua esposa, permanecia ao lado, o rosto igualmente sereno, mas o lenço de renda entre seus dedos trêmulos dizia o que seus olhos se recusavam a admitir.
Havia um tipo de tristeza que não precisava de choro, ela morava nos ossos, onde ninguém podia ver. E os filhos, os sobreviventes, estavam todos lá. Evelyn, agora mais velha, vestia preto como quem vestia poder. O tecido colava ao corpo como uma segunda pele, e o conhaque em sua taça substituía qualquer oração. Ela não chorava, não quebrava, não cedia. Havia em seu silêncio uma força perigosa, como pólvora esperando faísca. Nicholas, por outro lado, parecia sempre à beira de algo. Um colapso, um pedido de desculpas, um ato imperdoável. Seus olhos, de um azul cristalino, passavam pelos rostos, pelas flores, pelo caixão, mas não paravam em lugar algum. Suas mãos afundadas nos bolsos do casaco tremiam levemente, como se segurassem coisas demais por dentro. E então Oliver chegou. Tarde, claro. Sempre tarde, como se o tempo não o quisesse dentro dele. As botas cobertas de poeira africana marcaram o chão de mármore com passos lentos, firmes. O casaco grosso, a barba por fazer, o chapéu escuro, ele parecia vindo de outro continente. E, de fato, estava. Mas era mais que isso. Ele parecia vindo de outra versão do mundo. Uma em que a vida tinha perdido as bordas. Os olhares se viraram, afiados. Murmúrios começaram como vento, e logo viraram corrente. Então, o filho pródigo resolveu aparecer, bem a tempo do funeral. Coincidência? Ou conveniência? Dizem que Jacob nunca o perdoou por ter ido embora. E dizem que Nicholas, o mestiço, já anda se achando herdeiro. Vamos ver o que sobra. Mas os sussurros se calaram como folhas esmagadas sob botas quando Jacob lançou um olhar gélido na direção do burburinho. Um único olhar. Como se dissesse: este é o meu templo, e vocês são hóspedes com prazo de validade. Oliver se aproximou do caixão. Parou. O mundo pareceu cessar. Olhou para o rosto de James como quem procura algo que nunca foi dito. A ausência entre eles, em vida, parecia agora mais gritante do que qualquer diferença. Colocou a mão sobre o caixão, firme, silenciosa. Não para dizer adeus, mas talvez para sentir, pela última vez, o peso de um irmão que ele nunca conseguiu alcançar. Foi Evelyn quem quebrou o momento, como uma lâmina deslizando por seda. Sabe, eu me pergunto o que você espera encontrar aqui, Oliver. Sussurrou, aproximando-se, a voz embebida em ironia e perfume cítrico. Justiça? Ou um lugar à mesa? Oliver a encarou, os olhos azuis cinzentos e opacos como aço sob chuva. Talvez só o que sobrou da decência. Ela riu, curta, sem alegria. Decência. Aqui? Ergueu a taça em um brinde zombeteiro. Bem-vindo ao reino dos mortos, irmão. Nicholas, ao fundo, observava. Não se aproximou. Mas seus olhos seguiam cada gesto de Oliver, como se procurassem uma ameaça ou um espelho. E o que viu, talvez, o tenha perturbado. Então as portas da capela se abriram de novo. O vento invadiu o espaço sagrado com uma violência súbita, carregando um silêncio novo, mais profundo. Um grupo de homens entrou, indígenas, vestidos com dignidade silenciosa, os olhos firmes, sem desafio, mas também sem submissão. As reações foram imediatas, mas abafadas. Tensão, medo, preconceito. A cidade era pequena, mas seus fantasmas eram grandes. Jacob deu um passo à frente. Sua voz soou como um trovão sem relâmpago. Eu os convidei. Este é um momento para lembrar que há algo maior que as nossas diferenças. Ninguém ousou questioná-lo. Nem mesmo Evelyn. Nem mesmo os donos das vozes que agora engoliam em seco. Oliver não tirou os olhos dos recém-chegados. Não por desconfiança, mas porque havia algo neles, algo que ele reconhecia. Um silêncio que falava a mesma língua da sua dor. O cheiro da madeira velha misturava-se ao de velas e terra molhada, e pairava entre os bancos da igreja como uma lembrança do que nunca foi dito. As paredes pareciam estreitas demais para tanto rancor silenciado. O silêncio, no entanto, não era paz, era tensão contida, cada olhar um fio esticado, cada gesto medido como se qualquer movimento em falso pudesse fazer tudo ruir. Evelyn se aproximou mais uma vez, desta vez sem cinismo. Só um sussurro, frio e verdadeiro. Espero que esteja pronto, Oli. Porque isso é só o começo. Oliver não respondeu. Mas algo em sua postura mudou. Um endurecimento. Uma aceitação. Jacob permanecia imóvel como um totem de pedra, as mãos calejadas apoiadas sobre os joelhos, o rosto esculpido no luto de quem aprendeu a enterrar sentimentos junto com os corpos. Esther, ao seu lado, não chorava. Seus olhos azuis,
gélidos e profundos, fitavam o caixão como quem encara uma profecia que sempre soube que se cumpriria. Evelyn, a alguns bancos de distância, mordia o interior da bochecha com força suficiente para se punir. Nicholas, como sempre, parecia mais preocupado com quem estava olhando para ele do que com quem havia morrido. E Sarah? Sarah tentava entender o que significava perder um pai antes mesmo de saber o que era tê-lo. A cerimônia começou. Palavras foram ditas. Rituais respeitados. Mas ninguém, naquela capela, estava ali apenas para se despedir de James. Estavam ali para ver quem ficaria em pé quando a poeira baixasse. Quando o luto se transformasse em luta. Naquele final de tarde gelada, James Blackthorne foi enterrado. E, junto com ele, foi sepultada a última ilusão de paz sobre aquelas terras. Do lado de fora, o vento não uivava, ele murmurava. Como se soubesse que não era hora de tempestades, mas de silêncios que sangram. Ele deslizava pelas colinas do rancho Blackthorne com a reverência de quem passa por um cemitério ancestral, varrendo a neve como dedos magros em veludo branco, sem pressa, sem piedade. No cemitério particular da família, o corpo de James descansava como um presságio. Não era apenas a morte de um homem. Era a morte de um equilíbrio frágil, de um futuro que nunca se cumpriria, de um elo que sustentava uma família feita de estilhaços. Mas Oliver já não estava mais lá. Porque luto, para ele, não era um ato público. Era uma ferida aberta que preferia lamber sozinho, longe dos olhos daquilo que ele chamava de lar, mas que sempre teve gosto de exílio. O vento descia das colinas como se sussurrasse verdades antigas ao ouvido da terra. Ele não gritava, mas empurrava com uma paciência impiedosa, soprando a neve contra a pele da noite até que tudo parecesse afundar num silêncio branco. Sobre o rancho Blackthorne, pairava um pesar tão antigo quanto o próprio solo. James havia sido enterrado há poucas horas, e mesmo assim o peso de sua ausência já deformava a realidade ao redor, como se a própria paisagem estivesse aprendendo a viver sem ele. Ash Hollow não chorava alto. Não era uma cidade que fazia barulho com a dor. Ela apenas enrijecia o queixo, apertava os punhos nos bolsos e seguia, mesmo que fosse para lugar nenhum. Clara Winterbourne não conhecia aquela terra. Talvez ninguém conhecesse, não de verdade. A estação de trem estava silenciosa, quase esquecida. A recepção da pensão, breve e indiferente. A cidade a observava com olhos invisíveis que não piscavam, como se a examinasse por dentro, buscando rachaduras, fragilidades, segredos. E ela os tinha. Mais do que gostaria de admitir. Mas naquela noite, o frio a empurrou para um lugar onde os olhos dos outros não pareciam importar tanto, até a estrela solitária. O tipo de lugar onde os homens bebiam para esquecer que eram fracos, e as mulheres, as poucas que ali ousavam, existiam como mitos ou ameaças. Clara hesitou diante da porta por um segundo que pareceu uma confissão. O letreiro tremia com o vento, e o som abafado de música e vozes escapava pelas frestas como o vapor de um passado que não se dissipava. Então a porta rangeu, e o frio entrou como um soco. O ar quente e saturado a envolveu de imediato, trazendo o cheiro de tabaco, álcool e algo mais denso, suor, talvez, ou frustração. As vozes diminuíram num reflexo inconsciente, e ela soube, mesmo sem olhar, que todos os olhos estavam nela. Não era comum que uma mulher sozinha cruzasse aquele limiar, e muito menos uma que carregasse nos ombros o frescor de alguém que ainda não foi engolido pela cidade. Mas Clara não recuou. O cansaço era grande demais, e a solidão começava a pulsar alto demais dentro do peito. Ela avançou, ajustando a gola do casaco, como se aquilo bastasse para protegê-la. Seus olhos, azuis e impacientes, varreram o ambiente em busca de algo que ela mesma não soubera nomear até aquele momento. Foi quando o viu. Ou melhor, foi quando seus olhos encontraram os olhos cinzentos dele. Sentado à sombra de uma luminária enfraquecida, no canto mais discreto do balcão, ele não parecia pertencer nem àquele bar, nem àquele tempo. Era uma presença dissonante, como uma nota tocada fora da partitura e que, ainda assim, fazia mais sentido do que todo o resto. O chapéu preto de aba larga sombreava parte de seu rosto, mas não o suficiente para esconder os olhos, cinzentos, tempestuosos, absurdamente lúcidos. Ele não a observava como os outros homens observavam. Não havia lascívia. Não havia julgamento. Havia apenas atenção. Um silêncio inteiro dentro do olhar. E, por algum motivo que não compreendeu de imediato, Clara parou de andar. Seu coração bateu uma vez, forte. Depois, outra, estranha. Ela sentiu a garganta secar. Oliver, por sua vez, não soube porque não desviou o olhar.
Ele nunca parava para encarar ninguém por mais de 2 segundos, especialmente desconhecidos, especialmente forasteiros. Mas havia algo nela, talvez a forma como ela estava deslocada, ao mesmo tempo, inabalável. Ela não era de lá. Isso estava evidente. Mas também não parecia querer pertencer. E isso o intrigava mais do que qualquer perfume barato ou jogo de sedução. Ela hesitou. E então caminhou até ele. Os passos dela soavam como batidas de tambor abafado sobre o chão de madeira. Um ritmo solene, tenso, quase cerimonial. Ela parou a poucos passos do balcão, mas não disse nada. Apenas olhou de volta, como se soubesse que havia algo ali, e ao mesmo tempo estivesse disposta a negar que sentia. Oliver ergueu o copo devagar, observando o líquido âmbar girar com indiferença antes de falar, com voz baixa e carregada de uma rouquidão que parecia mais dor do que charme. Você parece perdida. Ela franziu levemente o senho. A voz dele era grave, mas não agressiva. Era uma constatação. Um espelho. E, de certa forma, um convite. Talvez eu esteja, respondeu Clara, mantendo o tom neutro. Ou talvez só esteja, cansada de ficar parada. Ele pousou o copo sobre o balcão com delicadeza quase meticulosa. É uma cidade estranha para se andar sozinha. Especialmente à noite. Um leve sorriso curvou o canto dos lábios, mas não alcançou os olhos. Chegou hoje? Algumas horas atrás. Corajosa ou inconsequente? Depende do que você pensa que pode me acontecer. Oliver inclinou levemente a cabeça. O olhar dele passeou por ela com uma lentidão que não era invasiva, mas intensa. Como se mapeasse cada dobra da alma e não do corpo. Quando voltou a falar, a voz estava mais suave, mas não menos perigosa. Nessa cidade, tudo pode acontecer. E nada também. Ela puxou o banco ao lado dele e sentou, sem perguntar se podia. Era o tipo de mulher que não esperava permissão, mesmo quando tremia por dentro. Eu sei me cuidar. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um campo minado, cheio de intenções não ditas, palavras que escolheram não nascer. E você? Ela perguntou, sem olhar diretamente para ele. É daqui? É, pode-se dizer que sim. Ela o encarou, e pela primeira vez, o sorriso apareceu. Pequeno, triste, mas autêntico. Isso é algo que se diz quando se perdeu ou quando se desistiu. Oliver riu, sem humor. Um som seco. Quando se sobrevive demais. E naquele instante, sem que nenhum deles admitisse, algo se formou entre os dois. Não era exatamente desejo, não ainda. Era uma corrente de reconhecimento. De identificação. Como se seus demônios tivessem se saudado no escuro. Clara olhou para o copo dele. Depois para o piano. Depois de volta para os olhos dele. Posso te fazer uma pergunta? Pode tentar. O que está fazendo aqui, realmente? Oliver inclinou-se para a frente. E a distância entre eles se tornou algo que os dois sentiram, não como ameaça, mas como calor. Talvez esperando que alguém fizesse essa pergunta. Ela engoliu em seco. Ele piscou, devagar. E então, no fundo do bar, o piano desafinou um acorde amargo. Mas para eles, o som parecia ter vindo de dentro. O piano continuava. Uma melodia cansada, talvez improvisada, talvez apenas antiga demais para ainda se lembrar de quem a escreveu. O bar os envolvia, mas não os tocava. As vozes ao redor viraram ruído de fundo, borradas como se a realidade ali fosse feita de outra matéria, mais densa, mais cortante. Oliver a observava como quem lê algo perigoso em voz baixa. Havia uma curiosidade crua em seu olhar, uma fome silenciosa que não se disfarçava com gestos civilizados. Ele não estava tentando encantá-la. Não fingia ser nada. E talvez fosse exatamente isso que a fazia sentir-se tão exposta diante dele, não como mulher, mas como verdade. Você está fugindo? Ele perguntou, quebrando o silêncio com a naturalidade de quem sabe que toda história começa com uma pergunta errada. Clara olhou, sem sorrir. Fugir é quando você tem para onde ir. Eu só vim. Mesmo assim, trouxe algo com você. Todos trazem. Ela cruzou os braços, como se o gesto pudesse conter o que suas palavras quase deixaram escapar. A questão é o que conseguimos esconder por tempo suficiente. Oliver girou o copo mais uma vez, os dedos firmes como se segurassem algo mais frágil do que o vidro. Eu não escondo. Só deixo trancado o suficiente para não escapar fácil. Ela se inclinou um pouco, apenas o bastante para que seus ombros se aproximassem, para que o perfume sutil de madeira e pele invadisse o ar entre os dois. E o que acontece quando escapa? Ele se virou para ela, devagar, como quem vira o rosto de um animal selvagem só quando tem certeza de que ele não vai fugir.
Alguém sempre se machuca. Ela não desviou o olhar. Não dessa vez. O calor ali não vinha do álcool, nem do ambiente abafado. Vinha do espaço estreito entre os dois, daquele centímetro de ar que parecia vibrar, tenso, vivo, como uma corda prestes a se romper. Talvez eu não seja tão fácil de ferir quanto os outros, disse ela, a voz mais baixa, quase num sussurro. Um desafio. Uma provocação. E talvez eu seja mais perigoso do que você imagina. O mundo poderia ter desabado ao redor, e ainda assim Clara teria sentido exatamente a mesma coisa. Uma vertigem silenciosa, como se estivesse à beira de algo irreversível. Ela devia se levantar. Devia rir, agradecer pelo uísque que ainda nem havia pedido, e ir embora. Mas seu corpo permanecia ali, imóvel. E dentro do peito, algo pulsava, algo antigo, algo primitivo. Você sempre fala assim com desconhecidos? Ela perguntou, tentando rir, mas sua voz falhou no final, como se a pergunta tivesse voltado para dentro. Oliver encostou os cotovelos no balcão, inclinando-se ainda mais, até que a distância entre seus rostos fosse quase inexistente. Não. Normalmente eu não falo com ninguém. Então por que está falando comigo? Porque não consegui parar de olhar. Ela ficou em silêncio, mas seus olhos o diziam tudo. Que sentia o mesmo. Que o calor sob a pele já beirava o incômodo. Que havia algo naquele homem, naquela voz, naquele silêncio, naquele jeito de não pedir permissão, que acendia nela um incêndio para o qual não havia plano de fuga. E então, com a lentidão de quem sabe que tudo muda quando se cruza uma linha, Clara pousou a mão sobre o balcão, perto da dele, mas sem tocá-la. O gesto era simples. Mas a eletricidade entre os dois era brutal. Você é um caçador, né? Ela perguntou, inclinando-se levemente, interessada. Caçava o quê? Monstros. Ele respondeu, sem vaidade. Como se dissesse a verdade. Ela sorriu. Não porque achasse graça, mas porque, pela primeira vez em dias, talvez em meses, alguém havia lhe falado algo que não parecia um script. Aproximou-se, e o espaço entre eles tornou-se íntimo demais para serem estranhos e distante demais para serem qualquer outra coisa. E o que acontecia quando você encontrava um? Perguntou ela, olhando para o perfil dele. Oliver girou o gelo em seu copo. Seus olhos cinzentos pousaram nos dela como quem calcula a distância de um penhasco. Eu matava. Ou eles me matavam. Não tinha muita poesia nisso. Ela mordeu o lábio, como quem saboreia a resposta. E pela primeira vez, Oliver percebeu que havia algo naquela mulher que o desarmava de um jeito que nem os leões, nem as balas, nem a guerra, jamais conseguiram. E você? Ele devolveu. É o que? Ela inclinou o rosto, a luz do bar acendendo seus olhos. Parece que uma ajudante em uma livraria. Ela disse, com um sorriso que era meio dor, meio desafio. Ela se aproximou mais um pouco, e o ombro dela roçou o dele, suave, como uma pergunta feita com o corpo. Ela respirou fundo. O cheiro dele, couro, fumaça, poeira de estrada, invadia seus sentidos como uma lembrança que ela nunca teve, mas sempre desejou. Oliver a encarou por um longo tempo. O suficiente para que o ar entre eles se tornasse uma promessa. Ele podia beijá-la ali. Podia tocar seu rosto e destruir tudo. Mas algo nele segurava. Uma última rédea de lucidez, ou orgulho, ou medo. Um limite que ele sabia que não duraria muito tempo. Oliver desviou os olhos, mas foi inútil. A presença dela era uma força centrífuga, o tipo de beleza que não fazia questão de ser percebida, e talvez por isso era impossível ignorar. Havia algo em Clara que queimava sob a superfície. Não era apenas charme ou rebeldia, era uma espécie de fúria elegante. O mundo havia lhe imposto desafios, e ela, com um sorriso gentil e olhos vorazes, havia decidido ultrapassar um a um. Eu devia te mandar embora. Ele disse, por fim, a voz rouca, grave, como um trovão abafado no peito. Não soava como uma ameaça. Era um aviso. Um pedido de socorro. Ela o encarou por um instante longo, como quem ouve uma verdade e escolhe ignorá-la por pura ousadia. Mas não vai, disse ela, com a confiança tranquila de quem já conhecia o jogo e havia decidido jogar mesmo assim. Não, admitiu ele, sem se mover, mas algo em seu maxilar se contraiu, um nervo que denunciava a guerra que travava consigo mesmo. Ela se inclinou. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas com o peso de um terremoto. Agora estavam tão perto que bastaria um suspiro mais fundo, um erro calculado de respiração, e as bocas se encontrariam. Mas não o fizeram. Porque não era a hora. Porque ainda havia algo sagrado no que não se tocava. O desejo era uma linha esticada entre eles, feita de silêncio,
medo e um estranho reconhecimento. Como se, mesmo sem saber os nomes e sobrenomes um do outro, já tivessem lido as cicatrizes e entendido os labirintos. Ela olhou para os lábios dele, não com fome, mas com a curiosidade de quem se pergunta o que viria depois do abismo. Oliver percebeu. E por um segundo, todo o ar do bar pareceu se condensar entre os dois. Você não faz ideia do que está fazendo, murmurou ele, quase como uma oração. Faço sim. Ela respondeu, firme, mas sem arrogância. Estou me aproximando de algo real. E o real, senhor caçador, sempre assusta. Oliver segurou o copo com mais força do que deveria. O gelo tilintou. Era assim que ele sempre soube viver. Controle absoluto, emoções seladas a 7 chaves, o corpo treinado para o embate, nunca para o abandono. Mas ali, com aquela mulher que ousava enfrentá-lo com um sorriso leve e olhos de tempestade, todo o seu arsenal parecia inútil. Eu mato coisas, senhorita. Eu sou feito para sobreviver. Não para. Ele parou. Engoliu em seco. Não para coisas bonitas. Ela o olhou com uma ternura que não tinha piedade, apenas compreensão. Talvez você só tenha esquecido como se toca nelas, disse. Talvez ainda lembre. E então o silêncio voltou. Denso. Elétrico. O tipo de silêncio que precede decisões que mudam destinos. Ele olhou para a mão dela pousada sobre o balcão. Tão perto da dele. Bastava um gesto. Um deslizar de dedos. Uma rendição. Mas ao invés disso, ele se afastou meio centímetro. Ele fechou os olhos por um instante, como se respirasse pela primeira vez em dias. E naquele breve segundo, soube, era tarde demais. Naquela noite gélida, em uma cidade esquecida pelo mundo e em um bar ilegal, 2 fugitivos se reconheceram. Não como amantes, ainda não, mas como náufragos da mesma tempestade. E ali, entre um gole de gin e um silêncio que dizia mais que qualquer promessa, começou a história que mudaria tudo. Então, como se o destino tivesse uma versão inata à paz, a quietude se rompeu. O ar do bar oscilava entre 2 mundos. O anterior, onde a promessa de um toque pairava como perfume, e o seguinte, onde algo mais denso começava a se infiltrar, uma mudança sutil, quase imperceptível, como um arrastar de cadeira, o estalar de um copo sobre a madeira. Mas logo o ar inteiro do Estrela Solitária pareceu mudar de densidade, como se o próprio ambiente, saturado de álcool e ressentimentos, antecipasse o que estava por vir. A atmosfera ficou mais densa, mais escura, mais apertada. Oliver sentiu primeiro. Era o tipo de silêncio que só os caçadores reconheciam, não a ausência de som, mas a presença de algo errado. Aquele tipo de arrepio que nasce na espinha e se espalha devagar, como água gelada escorrendo por debaixo da pele. Atrás deles, um grupo de homens que antes falava baixo entre cigarros e copos agora se agitava. Um deles arrastou a cadeira com força desnecessária, o som rasgando o chão como um aviso. Outro bateu o copo na mesa com violência teatral, buscando plateia. Oliver não os olhou. Ainda não. Mas o maxilar travado e a rigidez nos ombros denunciavam que a paz já havia acabado. Clara se virou, os olhos franzidos. Havia algo em sua postura, a espinha reta, a mão que não recuava do balcão, que deixava claro. Ela era de ouro, sim, mas o tipo fundido no fogo, não moldado por dedos frágeis. O homem que se ergueu era uma caricatura desfigurada do que um dia foi. Magro demais, tenso demais e perigoso por tédio. Usava uma camisa suada e suja demais para parecer que um dia esteve limpa, suas botas sujas batiam no chão com descompasso, e os olhos opacos pela bebida e crueldade procuravam algo que não podiam nomear, talvez apenas um motivo para a violência habitual. Atrás dele, 2 outros o seguiam, com passos mais cautelosos, mas com os mesmos olhos vidrados de quem vive à margem do respeito e se alimenta do caos. Cúmplices de risos fáceis e coragem emprestada. Ora, olhem só, disse o primeiro, a voz pastosa, esfarelada pelas doses mal digeridas. Seus dentes amarelados reluziam sob a pouca luz como cacos de marfim podre. Um Blackthorn em carne e osso. Gente como vocês deviam estar apodrecendo debaixo da terra como aquele inútil do James. A frase bateu como um tapa no ar. Clara olhou para Oliver. Ele não se mexeu. Nem mesmo piscou. Só girou seu copo de uísque lentamente, observando o líquido como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, como se aquilo fosse mais importante do que qualquer provocação embriagada. Mas algo nele havia mudado. Um pequeno enrijecer nos ombros. Um piscar de olhos mais demorado. Sinais quase imperceptíveis, mas que, se vistos com atenção, anunciavam tempestades. O que foi? Ficou surdo, seu desgraçado? O homem insistiu.
cuspindo as palavras com uma raiva antiga, inútil e covarde. Ou é porque está acostumado a se esconder atrás do sobrenome da mamãe e do papai. Grande herói de guerra. Mas só quando tá longe daqui. Aqui, você não é nada. Só mais um filho mimado com o nome podre e medalhas compradas. Oliver não se virou. Ainda não. Mas foi nesse momento que Clara se ergueu. Não com escândalo. Com precisão. Cada movimento seu era uma nota dissonante que chamava a atenção, como se dissesse: não sou quem você acha que sou. Eu odeio bêbados. Disse ela, a voz cristalina como um estalo. E muito menos de um covarde que fala grosso cercado de outros dois. O silêncio caiu como uma faca. E pela primeira vez, o olhar do provocador hesitou, apenas um segundo, diante da firmeza dela. Mas não o suficiente. Ora, veja, a garotinha tem dentes. Ele sorriu, mas não houve humor em sua boca. Apenas podridão. Isso te excita, Blackthorne? Ou ela vai precisar de outro homem para ensinar modos? Garanto que irei te ensinar muito bem. O magricela passou a língua pelos lábios rachados, enquanto salivava olhando para Clara. Ela sentiu algo dentro de si se partir, não de medo, mas de algo mais primitivo, um nojo enorme. Algo como vergonha por compartilhar o mesmo espaço que aquele homem. O bêbado avançou mais um passo, cambaleando, o hálito de álcool e nicotina envenenando pouco ar que ainda parecia respirável. Até que enfim alguém fez o que devia com aquele idiota do James. Os índios acabaram com ele direitinho, não foi? Ele sorriu, a malícia escorrendo pela voz. Ouvi dizer que ele chorou, sabia? Igualzinho a você, Blackthorne, quando levou sua primeira surra. Aposto que chorou como uma mocinha pro papai. Clara se enrijeceu. O sangue lhe subiu à cabeça. O nojo, o ultraje, era como se o próprio chão tremesse de raiva. Foda-se ele, Banner. Disse um dos cúmplices. Vamos nos divertir com essa garota. Estou louco para enfiar meu nariz na bunda dela. O som da risada seguiu como uma corrente elétrica errada, arrancando olhares desconfortáveis do bar inteiro. Mas Oliver apenas terminou o último gole do uísque com uma tranquilidade desconcertante. Colocou o copo sobre o balcão com uma precisão quase ritualística. Então, se levantou, devagar, sem pressa. Empurrou a cadeira para trás, o som leve demais para o peso que carregava. Estava mais ereto agora, mas não tenso. Parecia calmo, até demais. Um tipo de calma que só quem já matou entende. O tipo de calma que precede o colapso de qualquer estrutura. Vou te dar uma chance, disse ele, a voz baixa, sem pressa, mas carregada de uma violência contida que arrepiou até os que não sabiam o porquê de estarem com medo. Você tem exatamente 3 segundos para pedir desculpas a ela. Depois disso, irá para sua mesa e terminará de beber em silêncio. Não vou repetir. O homem riu, com um estalo feio na garganta, e cuspiu perto do pé de Clara. Ou o quê? Oliver não respondeu. A resposta veio em um movimento rápido demais para olhos treinados apenas na brutalidade comum. Um soco direto, preciso, certeiro. Um segundo ele estava de pé, no outro, seu punho já havia encontrado o nariz do homem com um som surdo e grotesco, como uma costela partindo no meio. O homem caiu para trás com um grunhido abafado, o nariz desfeito e o orgulho vazando junto com o sangue. O primeiro dos comparsas tentou agir, mas foi um erro fatal. Oliver o agarrou pelo braço antes que o soco chegasse, quebrou o cotovelo com tanta força e precisão que o estalo do osso se partindo soou como uma sentença. Clara conteve o ar nos pulmões, as mãos apertadas contra as coxas, paralisada pela brutalidade repentina e pela perfeição do movimento. O terceiro hesitou. E esse breve momento de hesitação foi tudo de que Oliver precisou. Um chute certeiro no joelho, seco, direto. O homem desabou com um grito gutural, e Oliver finalizou com um golpe firme na têmpora, o tipo de golpe que não deixa dúvidas. Silêncio total. As pessoas voltaram os rostos aos copos. A pianista, sem saber o que fazer, pousou as mãos sobre as teclas mas não tocou. Até a neve do lado de fora parecia ter parado de cair, como se o mundo estivesse em suspenso. Oliver ajeitou o chapéu com um movimento calmo, quase elegante, como quem volta à própria forma depois de se despir da civilidade. Tirou algumas notas da carteira, as colocou sobre o balcão com a tranquilidade de quem paga por um copo e não por uma guerra. Então, virou-se para Clara. Ela estava de pé, firme, mas os olhos brilhavam. Não de medo. De algo mais. Reconhecimento. Admiração. Desejo. E, talvez, um pouco de fúria compartilhada. Ele se aproximou. As botas pisavam o chão com o peso de quem conhece a própria sombra. Quando parou diante dela,
Não disse nada de imediato. Apenas a olhou. De verdade, dessa vez. Os olhos dele, até então cinzentos como chumbo de tempestade, agora traziam algo mais vivo, sóbrio, calmo, como um fogo morno queimando por trás da íris acinzentada. Um fogo que não pedia desculpas. Você costuma fazer isso sempre? Perguntou, sem ironia. A voz estava baixa, como se não quisesse quebrar o feitiço entre eles. O quê? Ele respondeu, ainda encarando. Quebrar alguns rostos ou salvar mulheres imprudentes. Ela riu. Sincera. E pela primeira vez naquela noite, o som pareceu restaurar algo que o mundo havia esquecido. As duas coisas, disse ela. Mas principalmente, fazer com que seja impossível voltar a quem eu era uma hora atrás. Um silêncio se arrastou entre eles, mas era um silêncio confortável. Como uma pausa para respirar antes de um mergulho fundo demais. Ele riu, pela primeira vez naquela noite. Um som grave, contido, mas tão autêntico quanto os socos que distribuíra no bar. Quando passou por ela, o calor de seu corpo roçou de leve contra o dela. Foi apenas um toque, ombro com ombro. Mas Clara sentiu como se tivesse sido queimada. Ele parou apenas por um momento ao lado do homem caído. Inclinou-se devagar, a voz baixa, firme, como o som de uma corda sendo esticada até o limite. Meu irmão era 1000 vezes o homem que você jamais vai ser. E quanto a mim, reza pra gente não se cruzar de novo. Depois disso, virou-se e caminhou em direção à porta. Qual o seu nome? Ela perguntou, sem disfarçar o peso da pergunta. Me chamo Clara Winterbourg. Ele hesitou, mas não por dúvida. Era desejo de mais e tempo de menos. E a última vez que sentiu isso, alguém havia morrido. Oliver, disse ele, e, sem aviso, tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e suspirou fundo. Oliver Blacktor. O coração dela vacilou no peito. Mas não era medo. Era adrenalina. Era aquela espécie rara de certeza que só aparece quando tudo o que era seguro desaba. Antes de sair, olhou para trás. Olhou para Clara. E ela soube, naquele instante, sem palavras e sem promessas, que aquela noite não tinha terminado. A história deles, naquele momento, havia apenas começado, com sangue, silêncio e uma brasa prestes a se transformar em incêndio. E foi ali, no meio do sangue seco, da tensão evaporando no ar como pólvora gasta, que o fio invisível entre eles se tornou inquebrável. E então, o que você achou dessa reviravolta? Quero ler suas teorias, suspeitas e apostas nos comentários. Porque em Ash Hollow, nada é o que parece, e tudo pode mudar a qualquer momento. Lembre-se, aqui no canal Locran, toda terça-feira, às 7 horas, tem capítulo novo de Os Segredos de Ash Hollow. Então já sabe, curta este episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum detalhe dessa história que só vai ficar mais intensa daqui pra frente. E se essa trama te pegou de jeito, compartilhe com aquele amigo que ama uma boa história cheia de mistério, drama e emoção. Obrigada por caminhar comigo por mais um capítulo. Nos vemos no próximo. Até lá, cuide do seu coração. Porque Ash Hollow ainda não terminou com você.